Boa tarde, meu nome é Luiz Catarino. Vamos dar sequência então às nossas aulas da introdução à automação. Na aula passada nós vimos alguns pontos, né, o que é automação, qual é a diferença entre automação e mecanização. Vimos também os dois processos, né, que existem, o processo de manufatura e o processo contínuo dentro da automação. Mas antes disso, de darmos sequência à nossa aula, peço a todos que se inscrevam no canal, apertem o joinha se gostaram do vídeo, também assim divulguem isso a maior quantidade de pessoas que vocês conheçam dos seus cursos técnicos de automação, da faculdade ou também do seu trabalho, e apertem os sininhos de notificações para receberem, né, futuros vídeos dessa série que eu estou fazendo, que é visando aqueles que estão começando agora na automação. Então, na aula passada nós vimos o que, né? Nós vimos como a automação é diferente da mecanização, né? A mecanização é um processo em que a pessoa ela substitui o mecanismo, né, pelo esforço físico. Então, em vez de ser feito o esforço físico manual, usa-se a mecanização. Já a automação não, é um processo. Ali um processo onde você usa alguns conceitos e algumas coisas que controlam, medem, né, e fazem autoajustes de si mesmo, né, sem a intervenção humana. Não há necessidade de uma pessoa ali controlando esse processo, ele é totalmente autônomo. E a automação ela é dividida em dois processos: processos de manufatura e processos contínuos. Manufatura ela é visando força, deslocamento e velocidade. E isso a gente viu que nas indústrias automobilísticas usam isso muito, a gente viu vídeos na aula passada. Os processos contínuos têm a ver com vazão, pressão e temperatura, que pode ser um tratamento de água, né, uma empresa de tratamento de água, ou até processos de envasamento e outras coisas assim, que medem pressão, temperatura e vazão. E a gente viu que também tem empresas que usam os dois, tanto do manufatura como o de contínuo, processos contínuos, né? E esses processos, e essas automações podem ser rígida, flexível e programável, né? Mas hoje a tendência é que elas sejam todas flexíveis. Hoje nós vamos ver o que, né? Nós vamos ver conceitos básicos e terminologia na introdução da aula 2 de automação industrial. Então, as terminologias nessa são alguns conceitos básicos e termos utilizados frequentemente em automação industrial são apresentados com o intuito de auxiliar no entendimento das aulas seguintes. Então, nós vamos ver o que é um processo. Um processo é um conjunto de atividades ou passos que objetivam atingir uma meta, né? Utilizado para criar, inventar, projetar, formar, produzir, controlar, manter e usar produtos ou sistemas. Já o processo automatizado é o processo através do qual os mecanismos verificam seu próprio funcionamento, que é a automação, né? Efetuando as medições e introduzindo correções, aí vem, sem a necessidade de intervenção do homem. Isso é que é o mais importante. Então, a gente vai ver algumas terminologias. Então, qual é a primeira terminologia? É variável de processo. O que é? É qualquer grandeza ou condição de um processo, que é passível de variação, que é chamada variável controlada. Também o controle de processo. É a técnica de manter variáveis de um processo como temperatura, pressão, vazão, em valores pré-determinados, a partir de um procedimento que calcula correções proporcionais, né? Veremos o que é um sensor. Então, sensor pode ser um elemento que está conectável à variável de processo e mede as suas alterações, né? Então, os sensores podem ser de qualquer tipo e podem medir, né, vários tipos de grandeza. E o atuador é aquele elemento que altura para alterar fisicamente uma variável manipulada. Então, um exemplo, né, um atuador, vamos ser, que fala aqui, né, uma válvula, um fluido, uma bomba, né, um aquecedor, qualquer coisa que atue e mude ali o sensor que está sendo verificado ou medido, né? E assim mudando assim a variável, né, a grandeza ali que está sendo controlada. E aí vamos ter também, que é o nosso foco, né, nossas aulas aqui, que é o aparelho mais utilizado, o eletrônico, que é o CLP, que é o controlador lógico programado, né? E ele pode usar
linguagens, né, de programação. Pode ser de texto estruturado, pode ser de portas lógicas, pode ser de ladder, que é o mais comum na nossa área. Todos aqueles que são eletricistas é o que a gente tem mais familiaridade hoje, é isso, né? E eles podem executar vários tipos de funções aritméticas, lógicas, temporizações, contagem, comparação, e aí vai, né? Então ele pode fazer aquisições de dados, saídas para acionar diversos tipos de dispositivos, de processos, de medir força, deslocamento, velocidade, pode fazer de tudo. E esses programas, também chamados de software, são conjuntos de instruções lógicas sequencialmente organizadas, as quais indicam ao controlador ou ao computador as ações a serem executadas. Então a gente vai ver isso, né? Então a gente viu o que aqui, né? Que no nosso processo, no nosso conceito de terminologia, a gente tem que ficar familiarizado com o que, né? Com isso, ó. O que é processo? É um conjunto de atividades, né? O processo automatizado é aquele que é feito efetuando medições e aonde não há interferência humana, ele faz os controles por si mesmo. A variável de processo, que é qualquer grandeza ou condição de um processo que é passível de variação, e o controle de processo, que são assim valores pré-determinados a partir de um procedimento que calcula correções, né? Aí vamos estudar sobre sensor, sobre os atuadores, sobre o controlador lógico programável e os programas e os softwares, né? Que são esses daqui, né? Que todos que eu tenho, TIA, o S7300, o ESP-Soft, o Onro. Então esses são os softwares que a gente usa para fazer essas através do computador a serem executadas de acordo com o controlador que nós usamos. Então o primeiro ponto que eu quero estudar com vocês são os sensores, né? Os sensores é a coisa primária que a gente precisa fazer, né? A gente precisa sim se atualizar. E nós vamos ver que existem vários tipos de sensores, né? Se a gente olhar aqui, ó, eu tenho aqui vários tipos, né? Tipos de sensores que medem todo tipo de grandeza, né? Temperatura, vazão, deslocamento, força, posição. Então a gente vai estudar sobre sensores e como eles são importantes, esses sensores, para trabalharem junto com os atuadores, que são as saídas, né? Que são as saídas onde a gente controla, que podem ser tanto discretas como analógicas. Então a gente vai ver esse ponto. Então na próxima aula nós vamos já entrar nessa parte de sensores elétricos, tá? Que é o que a gente vai estudar. Então agradeço aí a atenção de todos, né? Se quiserem depois verem essa aula aqui, e se gostaram, deixem seu joinha. Também apertem os sininhos de notificações. O nosso objetivo é familiarizar vocês com a automação e ajudar a todos na terminologia disso, tá bom? Então assim, a gente consegue assim então fazer. Então peço a todos que ajudem o canal, divulguem isso ao maior número de pessoas que vocês conheçam, né? E tanto do o tecnólogo, dos cursos do Senai. E sempre lembrando, a prática faz o mestre. Então estudem bastante, se envolvam nesse processo, né, de aprender sobre automação, né? Sempre leem bastante manuais técnicos, né? E se familiarizem principalmente com as terminologias, que isso é importante para você entender alguns equipamentos e como eles funcionam. Isso vai ajudar na sua compreensão e não vai desanimar, tá bom? Não vai desanimar você de aprender automação, né? Automação é uma coisa muito legal e com certeza quando você começa a pegar o fio da meada, fica uma coisa bem legal. Estimula a mente, estimula o conhecimento e estimula também a inteligência, né? Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.